A obediência na ausência, ela é um sinônimo de caráter. A obediência com medo da punição, ela é apenas inteligência. Certo? Por que você não mata alguém? Porque senão eu vou preso. Se esse for o seu motivo para não matar alguém, significa que você ainda não teve seu caráter transformado. Porque o motivo para você não matar alguém é o fato de você entender que aquela vida tem valor. E que existe você está descumprindo com uma lei da vida, uma lei da criação, quando você atravessa a realidade de uma pessoa fazendo mal a ela. Não é o medo da consequência. O medo da consequência é inteligência. As pessoas mais mau caráter do mundo podem deixar de fazer o mal com medo da consequência. Medo da prisão, medo da exposição pública. Tem coisas que não se trata apenas de crime, se trata de um exposit. Tem gente que prefere ser preso do que ser exposto na internet, querido. E em algumas situações, ser preso custa menos. Então, eu deixo de fazer, não é porque eu acho que aquilo é ético. Eu deixo de fazer porque aquilo traz consequências. Certo? Eu não faço reflexão, eu não tenho um caráter moldado. O cara sai com a menina, que ele está muito afim. E ele sabe que ele tem uma forma de facilitar o acesso a ela. Ele sabe que quando ela bebe, ela fica mais vulnerável. E aí o que ele faz? Eu vou levar ela para beber. E ele paga um vinho, paga um gin. E você achando que está sendo cortejada. Mas, na verdade, pode estar acontecendo de alguém estar querendo facilitar o acesso até você. A perda dos seus sentidos, aquela coisa toda. E ele está num dilema. Diante de uma pessoa que está verbalizando que deseja ele tanto quanto ele desejou. Mas não está fazendo isso consciente. Isso é um dilema moral. Se ele deixar de ir à frente com medo de uma denúncia de estupro, ele está fazendo isso por inteligência. Se ele deixar de ir à frente, entendendo que aquela pessoa não está em sã consciência para tomar uma decisão, ele teve o seu caráter moldado. Vocês estão entendendo, sim ou não? Sim. É sobre isso que o apóstolo está falando. Vocês obedeceram na minha presença, agora obedeçam na minha ausência. Porque as regras não mudam. E é difícil, irmãos. É difícil. Mas a maturidade permite isso. Antigamente, por exemplo, a minha relação com as minhas filhas, e eu acho que muitos pais aqui também têm isso, o que eu tinha que fazer? Eu tinha que tirar da presença dela tudo aquilo que podia feri-la, alguma coisa do tipo, porque ela não conseguia respeitar um limite. Então eu falava assim, você não pode mexer nessa faca, você entende? Aí ela falava, entendo, só que ela era muito pequena, não tinha maturidade. O que eu tinha que fazer? Tirar da frente dela. Tirava a faca, tirava os utensílios perigosos. Agora as minhas filhas estão crescendo, e às vezes eu preciso ir ali no mercado, na padaria, na farmácia, e elas ficam em casa sozinhas, né? É uma coisa nova para a gente. E aí, eu precisava fazer o quê? Se eu não quero que elas mexam nisso, eu preciso tirar da frente. Mas conforme elas vão crescendo, eu vou dando o quê? Liberdade para elas entenderem o limite e confiando nelas. Então eu falo assim, olha, hoje você não pode mexer no celular antes do meio-dia. Depois, se você cumprir aqueles combinados, você pode mexer. Tudo bem? Tudo bem. Seu celular fica aqui em cima, eu não vou pegar ele, tá bom? Tá bom. E eu fico observando para ver se ela entendeu o que eu estou falando. Como elas já estão crescidinhas, já conhecem um pouco da nossa lógica e um pouco do nosso acordo, dá tudo certo. Há um tempo atrás, ou a mais nova, não consegue. Porque ela fica olhando assim e eu me afastar. E na hora que eu me afasto, ela vai lá e pega. Quantas vezes eu já falei para elas, não comam coisas antes do almoço, muito próximo, porque vocês não vão dar conta de almoçar. Porque o estomaguinho é desse tamanho aqui. Para comer comida, né? Para comer besteira desse tamanho. Aí o que eu faço? Às vezes eu chego lá na cozinha e está um cheiro de biscoito assim no ar, e uma boca meio cheia, e farelo aqui. Eu falo, você comeu biscoito? Não. Você tem certeza? Tenho. Eu falo, então tá bom, estou confiando em você, tá bom? Você não pode mentir para mim, tudo bem? Tudo bem. Ela vai. Às vezes bate uma consciência, né? Ela fala, pai, aí ela fala, de jeito. Comi. Ela fala, tudo bem. Já que você falou a verdade, não haverá consequência. Você vai ter que comer a comida todinha, porque eu falei para você não comer. Ela não come, chora, aquela coisa toda, a gente tem misericórdia, que nem Deus faz com a gente, né? Tudo igual Deus faz com a gente, tudo. Mas perceba que é o seguinte, o limite, ele não é apenas
para pontuar até onde Deus vai e até onde você vai. É por isso que quando a gente olha para a história da criação, quando a gente olha para a história do Éden, a gente confunde, porque a gente acha que Deus está olhando para Adão e para Eva e dizendo o seguinte para eles: vocês não podem comer dessa árvore do conhecimento do bem e do mal, porque só quem tem esse conhecimento sou eu. E a gente começa a achar que o pecado ele é uma ofensa a Deus, como se Deus fosse um ser melindroso, que fica assim ofendido toda vez que você peca. Caraca, você pecou, cara. Não é para você ter pecado, estou chateado, não sou mais prioridade na sua vida. Não se trata disso. O pecado é um caminho de morte. A Bíblia diz que o salário do pecado é o quê, irmãos? É a morte. O pecado é um caminho de morte que vai te levar para tomar uma decisão equivocada, que vai te ferir. Sabe por que você não mata ninguém? Porque você entende que ali existe um ser humano feito à imagem e semelhança de Deus, mas porque matar alguém também mata você por dentro. Porque fazer mal para alguém também te fere. Porque o remorso levou Judas a tirar a própria vida. É por isso. Por trás do pecado, existe um cuidado de Deus para que você não entre num caminho de morte. Não é um moralismo. Por que eu não posso me relacionar com várias pessoas ao mesmo tempo? Se Abraão pôde, né? Essa é boa, né, irmãos? As pessoas sempre usam isso para mim. E Salomão? Por quê? Porque, na verdade, não é só um limite moral. É um conhecimento prévio de Deus de que Ele não é um caminho de vida para nós. Portanto, quando o apóstolo Paulo está dizendo aqui, ele está falando, obedeçam na minha ausência, é aquilo que a gente fez de acordo, mantenham-se firmes. Vocês vão ser salvos pela obediência, sim ou não? Não. Vocês vão ser salvos pela fé em Cristo. Mas a obediência revela a salvação, sim ou não? Sim. É a mesma coisa das obras. Por isso que eu usei essa expressão, fruto de obediência. É uma obra de obediência. Eu não obedeço para obter salvação. Já sou salvo em Cristo Jesus, porque Ele pagou o preço. Você pode dizer um glória a Deus por isso, aleluia. Mas, ao mesmo tempo, quando eu reconheço que sou salvo, eu quero obedecer para ficar cada vez mais parecido com Jesus.